Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marcelo Carvalho, practitioner em PNL, formado pelo Instituto Você, em Belo Horizonte. Essa iniciativa dos estudos de PNL é feita pelos anjos do Instituto Você, que são treinandos dos mais variados cursos e formações que o Instituto oferece, e eu tenho o prazer de liderar essa iniciativa. Essa é a primeira experiência nossa de colocar o áudio depois do estudo realizado, e o objetivo é muito simples: aqueles que não puderam comparecer terem uma noção do que foi tratado durante o estudo, e aqueles que lá estiveram rememorar um pouquinho do que a gente conversou. Como sempre, a gente fala um pouco do que é a PNL. E aqui é uma definição que consta no livro do Joseph O'Connor e do John Seymour, que fala sobre a PNL ser uma ciência e, ao mesmo tempo, uma arte. Ciência porque existe um método em que é possível modelar, definir padrões de comportamento, e uma vez modelado, estudado, definido, isso pode ser, de alguma maneira, repetido. Ao mesmo tempo, ela trata da arte porque é algo inigualável. Por mais parecido que seja, nunca é exatamente igual. Então, cada pessoa ela tem uma particularidade. Algo que eu gosto sempre de repetir nos estudos. Você que está me ouvindo agora, você que esteve lá, você é uma pessoa inédita. Nunca na história houve alguém igual, idêntico a você. Não há hoje e nunca mais haverá ninguém igual a você. Então, permita-se se sentir exclusivo, precioso, porque não há como repetir exatamente quem você é. Falando sobre a programação neurolinguística, a gente lembra um pressuposto: mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam mutuamente. É uma forma que a PNL explica isso de uma maneira muito tranquila, muito fácil de ser entendida. A gente vive de captações de informação basicamente o tempo todo. Como você pode ver nessa representação, temos linguagens, lembranças, decisões, crenças, valores, atitudes, o tratamento da informação propriamente dito e as estratégias para lidar com ela. E há algo aqui muito interessante sobre filtros, um pouquinho mais acima aqui, já perto da testa, vamos falar assim. Você pode ver aí sobre que os filtros eliminam, deformam ou generalizam. Nesse estudo aqui, um pouquinho mais à frente, a gente já fala disso. Esse estudo e o tema dele, viver ou sobreviver, ele foi provocado por essa frase de Oscar Wilde: viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe. E aí fica a provocação: se você acha que vive, como você tem vivido? Se você acha que está apenas existindo, sobrevivendo, por que está acontecendo isso na sua vida? Eu quero te provocar a pensar um pouquinho agora sobre essa questão. A PNL trabalha com algumas ferramentas, e uma delas a gente vai tratar agora. Mas antes de falar dela especificamente, eu quero pensar com você se a sua vida é uma vida traçada, baseada na arrogância. Que tipo de arrogância? Tem uma frase aqui para te provocar: você se imagina muito mais do que você consegue ser? Ou ainda, você tem uma ilusão que te domina e diz que você pode muito antes mesmo de você querer, de você definir? Durante o estudo eu usei uma analogia que eu quero provocar você também. Há uma diferença entre querer e desejar. O querer, normalmente, ele efetua. O desejar, ele pode disparar sentimentos, provocar sentimentos, não necessariamente construtivos. Desejo tem muito mais com cobiça e também com ciúme e inveja. Ou talvez você tenha um balizamento de vida mais na solidão. Então você imagina muito menos do que você pode ver. Você, por mais vasta que seja a região onde você está, as possibilidades com as quais você anda lidando, o seu campo de visão ele vai se limitando à medida que você se isola das pessoas e até das oportunidades. E aqui fica uma frase bem reflexiva para fechar essa questão da solidão. No escuro do seu quarto você ignora o céu lá fora, a vastidão que te cobre. Você vai não só no isolamento do quarto, mas na pouca amplitude que o teto que está sobre você no seu quarto
na sua casa te proporcionam. Então, onde que a sua vida ela está baseada? Aonde que você joga o arrasto da sua vida? Aonde que você com as suas âncoras? E aí entra uma questão dessa ferramenta maravilhosa que é a ancoragem da PNL. Ela fala e trata de porquê da âncora, porque a gente vive, na verdade, um oceano de experiências. A nossa vida, ela é baseada nesse oceano, dessas experiências que nós vivemos, que cada um de nós experimenta ao longo da vida. Âncora também vai te levar ao pensamento da referência. Quais são as suas referências? Quais são os seus pontos cardeais? Quais são as direções que você toma quando você se vê diante de uma decisão? E ainda, qual é ou onde normalmente você encontra a sua estabilidade? Em pessoas, em algum lugar, talvez num canto da sua casa, talvez numa outra casa que você tenha, num sítio da sua família. Onde que você tem essas estabilidades? E emocionalmente falando, aonde que você consegue ter essa estabilidade na sua vida? Então é o pensamento sobre aonde é que você ancora, de que maneira você dispara as suas âncoras. Elas são âncoras que vão limitar você, vão te jogar numa solidão, ou as suas âncoras elas têm colocado você num estágio de arrogância. E pensando um pouco em relacionamento, fica uma reflexão também. Nesse momento em que você se vê ou se percebe talvez arrogante, você tem dificuldade de compreender as outras pessoas com as quais você relaciona, que têm um ponto de vista diferente do seu? E dentro dessa percepção que a PNL nos proporciona, e pensando nessa vastidão da pergunta, eu vivo ou eu só sobrevivo? Eu realmente vivo ou eu estou apenas existindo? A PNL nos ajuda a pensar na forma como a gente trata e recebe essas informações todas que nos chegam. A gente tem a tendência de eliminar, já que não nos interessa, a gente nem dá a devida atenção. A gente distorce, e aí eu quero que você lembre, antes de você se ver preconceituoso com essa expressão, mas eu não sou a pessoa que distorço, não, eu tenho clareza das informações que eu recebo. Basta você lembrar daquela velha e antiga brincadeira do telefone sem fio. Você vai contando a mesma história, a mesma frase para várias pessoas e uma vai repetindo para outra, cochichando, e no final da fila, no final da linha que essas pessoas formam, normalmente a história vai chegar completamente diferente, ou seja, distorcida. Ou seja, nós realmente temos a possibilidade, ou a probabilidade, melhor dizendo, de distorcer grande parte das informações que a gente recebe. E por final, existe a generalização. A generalização, ela traça muito pelas informações que chegam até nós. Como você reparou pelo meu sotaque, eu sou carioca. E muito provavelmente você já deve ter ouvido uma expressão de que todo carioca é malandro, todo carioca não gosta de trabalho, enfim. Essas generalizações, elas também fazem parte da maneira como a gente recebe informação. E isso vai fazer com que a nossa compreensão ela vá se tornando, de certa forma, muito limitada. E por essas limitações a gente acaba embotando na vida. A gente vai desistindo de viver para tentar tão somente sobreviver. E essas questões que a gente levantou aqui, elas tratam de filtros, como a PNL chama. É a maneira como você instala esses filtros ou permite que esses filtros fiquem muito mais tempo na sua vida. E por que filtro? É muito importante a gente pensar nisso, ter com clareza essa ideia. O filtro, ele perpassa por ele uma substância, água, por exemplo, e ele vai retendo as impurezas. Com a nossa mente funciona da mesma maneira. A gente filtra as informações. E muitas vezes, por causa da eliminação, por causa da distorção ou da generalização, a gente acaba retendo partes da informação que chega para nós que são importantes. E com isso a gente acaba trazendo essas limitações sobre as quais a gente pensou e discutiu durante o estudo. E aí, eu quero que você pense comigo nas rédeas da sua vida. Quais são as direções que você puxa? E por mais que você pense que isso não acontece,
que isso não é assim que a coisa funciona, você tem que lembrar de uma questão muito, muito forte, que são as coisas que te levam a definir os assuntos dessa maneira e da opinião com a qual você lida com elas. Aqui eu trouxe uma provocação, se eu acredito, é minha verdade. A maneira como você enxerga para as coisas e percebe as coisas, ela vai se tornar a sua verdade, independente de ser de fato uma verdade ou não. Muitas vezes a gente olha para uma situação e vê só parte dela e entende aquilo como a verdade sobre todo o ponto. E a gente sabe que muitas vezes isso não é inteligente lidar dessa maneira. É sempre necessário ampliar a visão, tentar ver os dois lados ou mais lados que tem uma determinada situação para então tomar uma decisão, para então saber como é que a gente vai lidar com aquela questão. E isso a PNL chama de crenças. Entenda, por favor, crença não é o seu credo, nada a ver aqui com religião. As crenças sobre as quais nós estamos falando aqui, elas têm a ver com outra coisa. As crenças, elas são pilares de sustentação da nossa personalidade. Elas guiam as nossas decisões e comportamentos. Crenças, no fim, elas são possibilitadoras ou são crenças limitantes. Como que você tem lidado com as crenças? Tudo que chega para suas mãos, você acredita que você não pode? Tudo que chega como desafio para você, você já acredita que não pode? Ou você acredita que a empresa que você está não pode crescer, que o nosso país nunca vai sair desse estado de coisas em que a gente se encontra, de que nós nunca vamos conseguir evoluir? Essas são nossas crenças? Bom, lembrando daquela frase, se eu acredito, então é a minha verdade. Se a gente acredita nisso, vai passar a ser a nossa verdade. E acredite no que eu vou lhe dizer. Isso é muito mais do que pura e simplesmente uma ideia de positivismo. É muito mais do que isso. Nessa questão de percepção da nossa vida, de lidar com as nossas crenças, que vai apontar para a gente se nós estamos ancorando as nossas referências nos lugares certos, principalmente nas nossas emoções, nas nossas possibilidades. Se a gente ancora muito mais naquilo que é possível, na nossa capacidade, na nossa energia, na nossa força, e eu diria mais, até mesmo na percepção de mudança, de transformação nesse estado de energia, nesse estado de ânimo. E quando eu falo de energia, não tem a ver com nada, entenda, de cunho espiritual, espiritualista. É da nossa força que eu estou falando, da nossa força pessoal. Dentro dessas reflexões, a gente passou a pensar muito sobre o aspecto de sucesso. É a mesma coisa que resultado ou eles são contraponto? Ou eles podem ser separados uns dos outros? E é muito importante esse pressuposto para nós nessa visão de vida. Não existe fracasso, diz a PNL, apenas feedback, ou seja, o retorno. Existe uma expressão, e ao fundo aqui você vê uma corredora, ela é a Gabriele Anderson, ela chegou 20 minutos ou mais depois do que a campeã da maratona da Olimpíada de Los Angeles, onde essa foto foi tirada. Mas dado o esforço dela, dado a entrega dela, para que ela conseguisse cruzar a linha de chegada, ela se transformou numa celebridade. E hoje, pouquíssimas pessoas, sem pesquisar, lembram quem ganhou a maratona feminina de Los Angeles, na Olimpíada de Los Angeles. Mas muita gente lembra dessa imagem e do que ela significa em termos do valor do esforço humano, de ir além daquilo que a gente consegue, de jogar todas as forças, mesmo quando o nosso corpo já está gritando de dores e de desconforto diante de uma situação que a gente enfrenta. Pense nisso. Ela entrou no estádio lotado, ela poderia lá na porta do estádio ter desistido, mas ela fez ali todo o esforço para cumprir o seu objetivo, que era cruzar a linha de chegada. 20 minutos depois, mais uma vez, do que a primeira colocada. Um estádio inteiro estava olhando. Muita gente pela televisão assistindo. A maratona é um evento transmitido ao vivo. Creio eu, pelo resultado, e é fácil falar depois que a coisa está pronta,
que acho que a última coisa que passou pela cabeça dela foi o que as pessoas vão dizer dessa minha atitude, da maneira como eu estou correndo, da maneira como eu estou entrando nesse estádio. Pense nisso, o quanto você, durante a sua vida, desiste das coisas pensando muito no que os outros vão dizer, pensando no julgamento das pessoas sobre o seu fracasso. E, na verdade, a PNL traz a percepção de que não existe fracasso, o que existe são resultados. Reflexão a respeito dessa imagem. Se eu olhasse aqui agora e você dissesse Pixar, talvez você saiba aí do que se trata, mas se você não sabe, eu vou te trazer à memória o que é a Pixar, algumas coisas do que ela produziu. Toy Story, Vida de Inseto e o famoso Carros. Isso tudo começou a nascer e tomou essa proporção toda graças à obra de um camarada que foi demitido. O cara perdeu o negócio dele porque um grupo de executivos se reuniu e achou que a melhor coisa para a companhia é que o fundador dela fosse embora. E o cara foi embora. E ele era ninguém menos do que o senhor Steve Jobs, o cara responsável pela mudança na forma com que a gente lida com os aparelhos de telefone celular. E se a gente for pensar bem, hoje, esses smartphones, a última coisa que a gente pensa é na função de telefonia deles hoje em dia. Mas foi graças a um fracasso, vamos apelidar assim, que toda essa história de sucesso que está atrás dessa imagem começou. Graças à visão desse camarada. E que depois ele volta para a Apple e tem toda uma história também de sucesso, inclusive com o desenvolvimento do iPod, depois dos iPhones e dos iPads, inclusive, os tablets. Enfim, o que eu quero te chamar a atenção aqui é que durante a nossa existência, durante a nossa vida, muito mais do que a gente coletar, comparar os resultados com os resultados eles são grandes lições, eles são possibilidades de análise para que a gente não erre novamente. Ou mesmo que se a gente estiver disposto a não mais mexer com aquilo, que sirva de lição para quem vai mexer, com quem está à nossa volta. Seja com relações, seja com qualquer tipo de situação que você possa imaginar, você tem total condição de aprender com o seu resultado, independente do tamanho que o seu resultado tenha. Então acredite com isso. Não olhe para a sua vida como uma vida de fracasso. Olhe para a sua vida como uma vida de resultado. Portanto, você não está apenas sobrevivendo, você está vivendo. Você tem, de fato, total condição de viver com intensidade. E como diz o Cristo numa das suas mensagens, viver com abundância. E aqui entra uma ideia, uma reflexão a respeito da nossa existência sobre uma vida sem escolhas, sobre uma vida em que a gente é simplesmente levado, onde as pessoas, onde as circunstâncias, onde determinadas situações vão definir a nossa vida. Há um pressuposto na PNL que fala: ter uma escolha é melhor do que não ter escolha. Talvez você observe isso como um clichê daqueles bem baratos, bem estapafúrdios. E, na verdade, não. É uma grande lição, é um grande dizer e um verdadeiro tapa na cara. Por que não? Porque muitas vezes a gente acha que, mas eu não escolhi essa situação que eu estou vivendo. Eu quero afirmar para você, não escolher por si só é uma escolha. E quais são as escolhas que a gente tem feito novamente ou que a gente tem feito ciclicamente na nossa vida? Quantas coisas a gente abre mão? Quantas coisas a gente deixa para os outros? A gente deixa para o destino, para Deus, para o universo? E, por favor, não estou aqui questionando sua fé. A questão é o quanto a gente tem entregue na mão de terceiros. Aquilo que a gente chama de destino, que a gente, na verdade, deveria tratar como nossa história.
Eu quero te trazer a reflexão dessas próximas imagens. Esse ator é Robin Williams e essa é a atuação dele no meu filme, um dos meus filmes favoritos e de todos os que eu assisti que o Robin Williams participou, é o meu favorito dele também. A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse ator, que caso você não conheça, é o que está sobre a mesa, olhando para os alunos, ele fez um filme maravilhoso do Patch Adams, fez um outro filme extremamente doce e até divertido, O Homem Bicentenário, enfim, fez diversos filmes. Nem assim tocando diversas pessoas, por que não dizer talvez milhões de pessoas, esse homem não conseguiu segurar a onda com a depressão e talvez tenha feito a pior escolha que alguém possa fazer, desistir da vida. E você talvez olhe para ele, milionário, admirado, competentíssimo naquilo que faz. Você consegue olhar para ele e ver, no fim das contas, que o resultado dele foi sucesso? Talvez você seja um garoto que nem toca guitarra de forma brilhante, mas a banda que você monta, ela simplesmente muda a história do rock and roll e talvez seja a última grande mudança que o rock tenha experimentado, talvez a música tenha experimentado nos últimos 20, 30 anos, eu diria. Mexeu de forma mundial, no momento ainda meio que pré-internet, e mesmo assim, toda a mudança, toda a energia que era empregada no Nirvana não conseguiu conter o Kurt Cobain de também tomar a pior decisão que se pode tomar na vida. E mais uma vez eu te pergunto, milhões de fãs, milhões de dólares, talvez uma certa responsabilidade por ter mexido com o conformismo de toda uma geração, e isso não foi todo esse aparato, todo esse estrelato não foi suficiente para impedir que ele desse cabo da própria vida, pudesse lidar melhor com as suas emoções. E aí eu pergunto de novo para você, sucesso e resultado são a mesma coisa? E nós temos o exemplo do Adriano Imperador. Esse, graças a Deus, conseguiu segurar a onda dele na autodestruição, mas destruiu a sua brilhante carreira como jogador de futebol. Prefere morar numa favela ou nas favelas do Rio de Janeiro do que nas coberturas ou mesmo em grandes mansões de clubes da Europa ou mesmo pelo Brasil. É uma questão de análise sempre. Talvez você esperasse ter na sua vida tudo que esses homens, tudo que essas pessoas que nós estamos analisando aqui, trazendo as lições deles para a nossa vida. Talvez você dissesse, se eu tivesse o dinheiro do Adriano, o talento do Kurt Cobain ou do Robin Williams, eu certamente seria uma pessoa de sucesso. Talvez, na verdade, o sucesso já esteja aí com você. E você ainda não deu valor, porque você pensa que está sobrevivendo e não está se permitindo viver com a intensidade que você pode, deve e merece desfrutar. Por exemplo, o corredor Bruce Jenner, americano, que chegou a ser chamado um atleta mais fabuloso do mundo, segundo a imprensa americana, quando ele ganhou a prova do decátulo na Olimpíada de 1976. Nem toda a fama que veio depois, nem toda essa força e essa energia tornou o Bruce um homem completo. Até que ele pudesse experimentar algo na vida dele que o tornasse e que ele pudesse se considerar completo. Quantos de nós desistem? A gente vai desistindo, a gente vai abrindo mão da nossa vida para ficar ali, só existindo, cumprindo tabela, porque acha os nossos sonhos absurdos. Está aqui o sonho do Bruce Jenner, se expressar como ele verdadeiramente
sempre se sentiu. E mais uma vez, a programação neurolinguística, PNL, ela nos faz pensar sobre as suas ferramentas. Uma das ferramentas da PNL, que trata do alinhamento dos níveis neurológicos, sobre os níveis neurológicos, ela tem dentro desses níveis crenças e valores. Por isso que eu trouxe aqui cérebro e coração. A eterna disputa entre a razão e a emoção. Crenças e valores, dentro desses níveis neurológicos, eles não estão em níveis diferentes, eles estão um ao lado do outro. É importantíssimo que a gente tenha isso equilibrado, porque muitas vezes a gente fala até do que crê, a gente expressa aquilo que crê, mas é o coração que determina o tamanho do valor que as coisas têm para nós. E aí eu trago uma frase de reflexão, também dita por Jesus Cristo: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É por isso que muita gente que professa a fé enche a boca para falar de vários discursos e de várias coisas que lhe parecem de uma tremenda convicção. Mas que, na verdade, quando você olha para a vida, ou tem acesso à vida delas, você vai ver que muita coisa do que está no discurso é contrário. É porque o coração, o que é valor para elas, não está naquilo. E isso traz um desequilíbrio imenso. A gente poderia, sim, talvez, fazer um estudo de PNL somente sobre esse tema, tal a vastidão que eu consigo enxergar nele. E aí eu pergunto para você, você parou de viver, você está apenas existindo e sobrevivendo porque você não tem coragem de alinhar as suas crenças possibilitadoras com aquilo que de fato é valor e faz o seu coração pular e pulsar de verdade? Pense sobre isso. Então, a PNL nos apresenta o aspecto dos valores. E eu quero terminar fazendo com que você pense se a sua vida ela é cheia de vida ou se ela é cheia de lacunas e cheia de buracos. Não é uma venda barata de uma solução fácil, de uma solução rápida, de uma solução da qual não vai te trazer esforço. É necessário um certo esforço para que você pense, inclusive, se a sua vida tem mais lacunas e buracos do que se a sua vida está cheia de vida. O que eu posso afirmar para você por experiência própria? Existem possibilidades, existem oportunidades da gente se dar e se doar, momentos exclusivamente nossos. Para muitos que foram assistir o estudo e para muitos que tiveram a experiência de não até estar no estudo conosco, mas participaram de um treinamento como o treinamento Você, um treinamento vivencial, baseado em PNL, sabe a importância de se dar, de se presentear com esses momentos. Então, se alguém te ofertar um treinamento como o treinamento Você, vá de cabeça, confie na equipe, vá de olhos fechados e experimente uma viagem maravilhosa de autoconhecimento. Isso vai te trazer muito mais respostas e perguntas muito mais assertivas do que as dúvidas, lacunas, pontos de interrogação e medos que a gente vai se permitindo colocar, se achegar, se avizinhar na nossa vida. Por isso, eu termino te lembrando, viver é muito mais que apenas existir. Segue aqui os meus contatos, fique à vontade para me escrever ou adicionar lá no Facebook, vamos conversar, vamos ficar juntos e eu te agradeço se você veio aqui até o final escutando esse primeiro áudio junto com o material que foi base do estudo de PNL em Belo Horizonte. Quero registrar aqui 2 agradecimentos muito especiais. Mário Quirino, meu mestre, meu amigo, muito obrigado. E também ao Espaço Única, Jussara e Henrique, que cedem o espaço deles gentilmente para a gente realizar os estudos de PNL. Se você quer cuidar dos seus assuntos de beleza, procure o Espaço Única lá no Cidade Nova, que você vai ser, além de muito bem atendido, vai ser surpreendido com a bela estrutura, com as várias possibilidades de tratamento de beleza que o Espaço Único oferece.
Meu muito obrigado mais uma vez. Para quem conhece, 1, 2, 3, 4 sempre. E para quem ainda não conhece, vem para o meu mundo. Um abraço.